Olá, pessoal! Vamos estudar a sintaxe? A análise sintática estuda a função da palavra em uma oração. Mas o que é uma oração? Uma oração é uma frase com verbo. Veja, bom dia. Você acha que bom dia tem verbo? E nessa frase, silêncio, será que tem um verbo? Hoje estudarei o dia todo. Você encontra um verbo? Cheguei. Será que essa frase tão pequena possui um verbo? Veja só, nessa coluna nós temos as frases nominais. O que é uma frase nominal? É aquela frase que não possui verbo. A frase que possui verbo, além de ser chamada de frase verbal, ela também pode ser considerada uma oração, tá? Por que essa frase é verbal, ou seja, uma oração? Porque ela tem um verbo, estudarei. Hoje estudarei o dia todo. Cheguei. Cheguei é uma frase verbal, porque ela possui um verbo. No caso, cheguei é do verbo chegar. Período simples versus período composto. Mas o que é um período? Período é o início da oração até o ponto final. Vocês lembram que oração é quando tem uma frase com verbo, né? Então, hoje estudei português. Eu tenho uma oração. Então, eu chamo de período simples. Nesse outro exemplo, vamos ver quantas orações eu tenho. Ao acordar, lavei o rosto, escovei os dentes e troquei o pijama. Veja, eu tenho 3 verbos flexionados. Então, esses 3 verbos indicam 3 orações. Lavei o rosto, é uma oração. Escovei os dentes, outra oração. E troquei o pijama, a terceira oração. Quando o período tem apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Quando o período possui 2 orações ou mais, ele é chamado de período composto. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O sujeito é o ser, é de quem ou do que se diz algo. O predicado é aquilo que se diz do ser, ou seja, corresponde ao ser. Vamos ver um exemplo. As leis determinam os direitos e deveres dos cidadãos. Qual é o ser dessa oração? As leis. E o que eu estou dizendo sobre as leis é que elas determinam os direitos e deveres dos cidadãos. Então, as leis eu chamo de sujeito e a informação correspondente ao sujeito é o predicado. Existe uma maneira prática de nós descobrirmos o sujeito e o predicado na oração. Vou explicar para vocês agora. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o verbo. Então, nesse período, o verbo é determina. Na sequência, você pergunta quem para o verbo. A resposta vai ser o sujeito. Então, quem determinam? Quem faz a ação de determinar? As leis. Então, as leis será o sujeito. O verbo e o que sobrou desta oração eu vou chamar de predicado. Vamos para outro exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de produtos como a bebida alcoólica e o cigarro ao menor de idade. Qual é o verbo desta oração? Qual é o verbo flexionado? O verbo é proíbe. Quem faz a ação de proibir? Quem que está realizando essa ação? Quem proíbe é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente eu vou chamar de sujeito. O verbo e o que sobrou desta oração será chamado de predicado. Eu espero ter ajudado. Um beijo.